E quando os abutres atacaram as carcaças, Abrão os expulsou. Gênesis capítulo 15, versículo 11. Poderíamos usar esse texto, se quiséssemos, como uma imagem da facilidade com que a fé repele todos os ataques feitos a Cristo, o grande sacrifício da nova aliança. A Enxoute nos diz que a palavra original que traduzimos como impulsionou tem em si a força de expulsá-los, como se com um grande sopro esses abutres fossem imediatamente afastados dos corpos das vítimas. A fé sabe como, quando os abutres céticos e blasfemadores, quando águias especulativas descem para atacar o sacrifício de Cristo, para afastá-los com apenas um sopro de fôlego. Sabemos em quem acreditamos. Deixa a terra tremer. Nossa confiança nele não pode se mover. Ele é para nós uma pessoa tão real quanto nós. Podemos duvidar da nossa própria existência, mas de Jesus, de seu poder, de seu amor, de seu precioso sangue, de sua expiação predominante, não ousamos duvidar. Uma baforada de oração e as perguntas e provocações desaparecem. Um sopro de santa fé em louvor e todo o ataque cético é espalhado ao vento no que diz respeito. Quando esses abutres descem sobre o corpo de Cristo, como Abrão, pela fé nós os inchamos. Mas não pretendo utilizar o texto com esse objetivo esta manhã, embora se possa fazê-lo legitimamente. Parece-me que representa para nós o nosso dever quando pensamentos perturbadores invadem a santidade da nossa santa adoração. Aqui está Abrão. Ele matou as vítimas de acordo com a ordem divina. Ele os colocou em seus lugares de acordo com o governo celestial. Ele está esperando até que Deus faça e ratifique a aliança sobre essas vítimas. Mas enquanto isso, os urubus e os abutres farejam os corpos de longe e apressam-se a devorar a carne do novilho e do carneiro. Abrão os expulsa, para que seu sacrifício não seja estragado e ele possa ter verdadeira comunhão com Deus. Irmãos e irmãs, nunca tentamos adorar a Deus sem encontrar muitas dificuldades no caminho. Que vários obstáculos encontramos ao chegar ao propiciatório. Nós, em nossas assembleias, somos como os anjos nas deles. Quando os filhos de Deus se reuniram, Satanás também veio entre eles. Descobrimos que, onde quer que estejamos, e em qualquer estado de espírito ou qualquer fervor com que tentemos adorar a Deus, sempre há um servo conosco a quem devemos dizer para ficar ao pé da montanha, enquanto vamos e adoramos Deus. Caso contrário, nossas ofertas não serão lucrativas para nós mesmos, nem aceitáveis diante de Deus. Vamos mencionar alguns desses intrusos bem conhecidos que estão perpetuamente molestando nossa paz e perturbando o nosso serviço. Primeiro, existem pensamentos perversos, os filhos de Satanás. Estes não respeitam lugares sagrados. A santidade do nosso armário foi violada com pensamentos de luxúria. A dignidade do propiciatório não foi suficiente para reprimir as vis inundações de blasfêmias. A maldade, embora não habite mais no coração do crente, ainda assim procura encontrar alojamento ali e às vezes atinge seu propósito, pois permanece como um viajante por uma noite, permanecendo ali por tempo suficiente para estragar nossa vida de devoção e para impedir que tenhamos alegria na comunhão com Deus. Você não encontrou esses pensamentos se intrometendo em sua casa e no sábado as coisas profanas não o incomodaram? No próprio santuário de Deus, você não encontrou os filhos de Belial ainda te atormentando? Você cantaria louvores a Deus, talvez um trecho de alguma canção profana apareça. Você oraria a Deus, mas no seu próprio acesso ao propiciatório, você encontra algumas dúvidas diabólicas. Você ouviria a voz de Deus com toda atenção, mas as tentações perversas o distraíram, e você agradeceria a Deus com toda a sua alma, mas a tolice vê fechar sua boca e impedir o seu louvor. Os melhores dos santos
precisam erguer seus escudos para se defenderem dos dardos inflamados de Satanás. No melhor terreno já arado com o arado do Evangelho, Satanás espalhará a pior semente. Atire esses pássaros em nossos sacrifícios mais sagrados, mas devemos resistir resolutamente a estas harpias. Esses maus não devem ser permitidos em nenhum momento, muito menos no serviço de Deus. Devemos nos proteger contra eles em todos os momentos e em todas as estações, mas muito mais quando estamos na presença daquele que diz: tire os sapatos dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Em companhia desses imundos abutres, voam aqueles pássaros vorazes chamados pensamentos mundanos, que brotam da força do hábito. As rodas têm funcionado nos últimos 6 dias nessa direção. Não é tão fácil reverter a ação e fazê-lo seguir o outro caminho. Temos afundado na lama lamacenta dos negócios diários. Não é muito fácil para a alma que jaz apegada ao pó subir imediatamente ao céu. Não é de admirar quando você tem tantas coisas em que pensar nesta era de competição, que o livro Razão fique ali na frente do banco em vez da Bíblia e que às vezes o diário deva chegar quando sua mão estiver pronta. Segure o inário, ou que você deveria estar pensando em uma dívida inadimplente ou em uma conta longa e bastante precária, em vez de meditar na fidelidade de Deus e nos perdões comprados com sangue. Esses traficantes molestam o próprio templo, e nem sempre temos o flagelo das pequenas cordas para expulsá-los, nem a presença imponente do Salvador para dizer: tire daqui essas coisas, está escrito, minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Quantas mães vêm aqui com toda a sua tribo de filhos nos ombros? Quantos pais vêm aqui com pensamentos sobre onde ele será o aprendiz de seu filho mais velho, ou o que será da sua filha mais nova? Quantos mercadores entram e cada vento que faz chacoalhar as vidraças o lembra de seus navios no mar? Quantos agricultores pensam em suas terras e os raios intermitentes do sol e as chuvas que retornam o fazem lembrar de seu gado e de suas colheitas? Lojas e barracas, alqueires e balanças, sedas e algodões, cavalos e vacas, e coisas ainda mais cruéis invadem sua casa, ó Rei dos Reis. Irmãos e irmãs, com que frequência alguns de vocês se entregam a eles? Espero que nenhum de vocês mantenha os seus livros contábeis aos domingos, mas como isso é comum em Londres? Há quem feche a loja na frente e a mantenha aberta nos fundos, como se quisesse servir ao diabo e enganar ao Senhor. Se você registra seus livros no domingo, por que não abrir sua loja? Você pode estar tanto na loja quanto na casa de campo, pois o pecado é o mesmo. Só você agora adiciona hipocrisia a isso, fingindo servir a Deus quando não faz. No entanto, quantos existem verdadeiros crentes em Cristo que desprezariam olhar para o livro Razão no domingo e ainda assim sua mente está obstruída com contas e devedor e credor estarão continuamente estabelecendo equilíbrios em seus cérebros. Alguns professores no sábado à tarde estarão falando sobre a situação dos mercados e perguntando: o que você acha da ascensão e queda dos cônsuls? Quando terminará esta terrível guerra americana? Quando é provável que as fábricas de Manchester obtenham pleno emprego com a chegada de carregamentos de algodão nos navios? Ou como é que Luiz Napoleão pagará suas dívidas? Quando chegam à casa de Deus à noite, eles se perguntam como é que não se dão bem com o pregador. O pregador pode se perguntar como ele poderia prestar algum serviço a tais ouvintes. Eles se perguntam se o sábado não é um refrigério para eles, mas como é provável que isso aconteça quando eles ainda continuam em seus empregos mundanos, realmente entregando seus corações ao mundo, embora professem dar sua presença corporal ao serviço de Cristo? Além dos pensamentos perversos e mundanos,
outro grupo de corvos estará coachando sobre nós. Quero dizer, pensamentos ansiosos, que são frutos da nossa incredulidade. Oh, diz alguém, como posso evitar? Se você conhece minha condição nos negócios, não se surpreenderia com o fato de que o cuidado surgirá hoje, perda após perda, retrocedendo continuamente, embora com energia e perseverança eu procure fazer progresso, uma família grande, uma conexão outrora extensa, um medo constante da ruína. Como posso esperar afastar pensamentos ansiosos e preocupações incômodas no dia do descanso? Meu irmão, eu invento muitas desculpas para você, mas enquanto eu dou todas as desculpas, deixe-me lembrá-lo de que está escrito, lançando sobre ele todos os seus cuidados, pois ele tem cuidado de você. Pelo menos hoje, não há necessidade de você carregar esse fardo. Ora, não será pior se este dia for deixado de lado, e certamente não será melhor se este dia abençoado for desperdiçado em preocupações e preocupações. E se o fardo for pesado? Não basta carregá-lo 6 dias? Por que você precisa carregá-lo no 7º? E se o trabalho for severo, e permitiremos que seja, não é essa a maior razão pelo qual você deveria encurtar as horas de seu trabalho e não dedicar 7 dias inteiros a ele, mas neste dia, abra seu coração diante de Deus, esvazie seus problemas a seus pés e deixe em suas mãos suas dificuldades e suas provações, acreditando que Ele conhece todas elas e sabe como fazer com que todas elas trabalhem para o seu bem? Esses cuidados incômodos devem ser afugentados, tanto quanto os pensamentos perversos, pois, depois de todas essas coisas, os gentios buscam. Mas às vezes, em nossas orações e em nossa adoração no sábado, somos perturbados por aqueles corvos carniceiros que acham, talvez, um tanto estranhos, mas não tenho dúvida de que você os conhece. Conhecemos às vezes uma irmã que vem ao culto e ela percebe. Ora, a senhora fulana está vestida de forma diferente do que ela estava no domingo passado, e ela tinha um chapéu novo no domingo anterior. Ó alma tola, ser seduzida como uma borboleta pelas cores e pelas flores. Então olhe para aquele irmão. Lá está fulano de tal, sentado na galeria oposta, que ele não queria ver hoje de qualquer forma, porque não gosta do homem e sente que sua própria presença é um prejuízo e uma desvantagem para a possibilidade de devoção. Ou talvez, meus irmãos e irmãs, quando vocês entraram, houve algum pequeno erro na porta, ou quando nosso amigo chegou ao banco, encontrou-o ocupado por outra pessoa, ou ele não está ocupando apenas o assento da porta onde gosta de sentar, ou talvez ele esteja em um lugar inconveniente. Você sabe que tudo isso são ninharias, ninharias completas, as coisas mais desprezíveis. Mas quantos há que se irritam com eles? E por quê? Porque eles têm uma opinião tão elevada sobre a sua própria dignidade, que pensam que essas pequenas coisas não deveriam ser suportadas por eles. Não, Senhor, o corredor onde você anda deve ser acarpetado. Deveria haver sempre uma almofada de ar fornecida gratuitamente para você. Deveria haver porteiros com nenhum outro propósito, mas para mostrar-lhe o assento. E quando você estiver lá, todas as pessoas questionáveis da congregação deverão ser removidas e tudo deverá ser feito para o seu conforto pessoal. Você diz, não, não sou tão tolo assim. Não sei disso, meu caro Senhor. Existe o germe disso na maioria de nós. Queremos muitos desses pequenos favores e, se não formos devidamente honrados, não poderemos adorar com conforto. A ideia de ver Deus e desfrutar da luz de seu semblante não tem poder suficiente sobre o coração carnal de alguns para fazê-los esquecer todos os pequenos inconvenientes que devem ocorrer em grandes assembleias e em uma grande casa como esta na qual estamos reunidos.
Existem algumas almas de temperamento irritado que não conseguem adorar, porque alguma ninharia que não merece atenção nem por um momento perturbou suas mentes. Agora, esses sentimentos devem ser combatidos. Esta vaidade não deve ser permitida em nenhum de nós. Devemos denunciá-lo e expulsá-lo, pois isso apenas nos torna um pouco estimados pelos outros. E se pudéssemos ver a nós mesmos, isso nos tornaria desprezíveis aos nossos próprios olhos. Oh, bendito seja o seu nome! Quando uma alma está com fome, pouco importa como ela consegue seu alimento. Quando o coração está realmente determinado a encontrar Cristo, o homem pouco se importa com o que possa ser seu conforto ou desconforto. Apenas deixe a verdade de Jesus entrar na alma. Deixe alimentar-se de sua medula e de sua gordura, e ele dirá: eu preferia ser porteiro. E esse é um cargo muito questionável para qualquer um. Se algum de vocês tentassem, se você acharia muito inconveniente adorar a Deus depois de ter guardado a porta do tabernáculo. Prefiro ser porteiro na casa de Deus do que habitar com conforto e facilidade nas tendas dos ímpios. Mas mencionarei uma ninharia de águias que assombrará o monte Sião. Quero dizer, ansiedades eclesiásticas. E o que quero dizer com isso? Ora, às vezes, quando nossas mentes deveriam estar perfeitamente livres para adorar a Deus, os assuntos da igreja, talvez as diferenças da igreja, se impõem sobre nós. O diácono pensa que pode preocupar-se um pouco com algo que aconteceu com os pobres. O mais velho pensa que seria justificável pensar no caso de tal e tal indivíduo refratário cujo caso o perturbou. O membro pensa que pode estar preocupado com a estupidez do ministro. O ministro pensa que pode estar gemendo porque alguns na galeria não se filiaram à igreja. E observe, todas essas coisas são boas em seus lugares, mas elas não têm nenhum negócio conosco quando vamos à casa de Deus para adorá-lo. Então, esses pássaros, embora sejam como os pardais que constroem sobre o beiral do altar, devem ser afugentados, pois, até que possamos nos livrar de todos eles, não encontraremos o dia de descanso como deveria ser, nem nossa adoração será aceitável diante do trono de Deus, nem nossas próprias almas obterão a alegria que deveriam ter de o serviço e a presença do Senhor. Provavelmente nesta descrição ainda não toquei no seu caso, mas não tentarei novamente, pois acho que você mesmo pode se lembrar de muitas coisas que o assombraram. Muitos navios foram construídos aqui sem doca seca. Muitos vagões de milho foram vendidos aqui sem saco de amostra. Muitos hectares foram plantados nesta capela. Muitas centenas de cabeças de bois foram vendidas aqui. Muitos teares foram acionados. Muitos navios foram navegados. Muitas novas fachadas de lojas construídas e muitos edifícios erguidos. Quando você poderia estar adorando a Deus, pois em toda a nossa adoração há aqueles que enviarão suas mentes vagando pelas montanhas da vaidade, quando deveriam estar sentados quietos para ver e compreender a salvação de Deus.